E vamos às notícias. Relatório da Anistia Internacional divulgado hoje, pontuações do governo brasileiro contra os direitos humanos em 2019. De acordo com o texto, Jair Bolsonaro não combateu o desmatamento e nem preveniu os incêndios na Amazônia. O relatório aponta ainda que, além de não proteger os povos indígenas, o governo Bolsonaro escolheu políticas que fragilizaram ainda mais essa população. O assassinato da vereadora Marielle Franco é citado como exemplo de impunidade no Brasil. A ONU também reforçou hoje a violação de direitos humanos no país. Em seu discurso anual, a alta comissária Michelle Bachelet disse que ataques contra defensores dos direitos humanos, incluindo assassinatos de lideranças, ocorrem em meio a um retrocesso das políticas de proteção ao meio ambiente e aos direitos dos povos indígenas. A cotação do dólar bateu um novo recorde de preço. Hoje pela manhã, a moeda chegou a ser negociada por R$ 4,50. A alta acumulada no ano já é de 10%. E coronavírus, Estônia e Dinamarca registraram os primeiros casos do Covid-19. Na Itália, subiu para 14 o número de vítimas fatais. O país tem 528 casos confirmados, o maior número no continente europeu. No Japão, uma mulher foi infectada pela segunda vez pelo coronavírus. Trata-se de uma guia de turismo que já havia se contaminado no final de janeiro. O governo japonês suspendeu hoje as aulas em toda a rede de ensino do país. Aqui no Brasil, existe apenas um caso confirmado e outros 20 em investigação. Hoje, numa entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Brasil Atual, o sanitarista Arthur Quioro deu dicas fundamentais de prevenção contra o vírus. Vamos acompanhar. Eu vi um material didático do governo português, muito interessante, ele orienta assim para as crianças, né? Cantem 2 vezes parabéns a você, né? Que é o tempo que você precisa para lavar a mão com água e sabão. Se você usar o álcool gel mais rápido, né? Mas também as outras medidas de prevenção, como cobrir a boca, o nariz na hora de tossir, usar o lenço descartável de forma correta, fazer uma boa higiene nasal, né? Evitar tocar a mucosa dos olhos, do nariz, da boca, né? Particularmente nos ambientes públicos, etc., mas sempre lavar as mãos, né? Regularmente manter os ambientes abertos, arejados, né? Então, assim, novamente, lavar as mãos de uma maneira muito frequente. Veja, as pessoas chegam no restaurante e não lavam a mão, chegam em casa e não lavam a mão. Agora, mais do que nunca, é preciso o tempo inteiro cultivar esses hábitos, né? A gente conversa agora com Plínio Teodoro, que é editor de política da revista Fórum. Oi, Plínio, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde aí aos amigos da TVT. Plínio, eu queria pontuar com você essa questão do dólar, porque ontem que o dólar começou a subir de fato, e foi ontem também que o primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado. Mas ontem também foi o dia em que ficamos sabendo que Bolsonaro disparou pelo WhatsApp para amigos uma mensagem fazendo uma convocatória, com um vídeo, né, fazendo uma convocatória para atos que pregavam fechamento de Congresso, fechamento do STF. Até que ponto a gente pode entender que essa oscilação no dólar tem a ver exclusivamente com o coronavírus ou tem também dedo da política nacional, tem dedo do Bolsonaro nessa oscilação do dólar? Para a gente fazer essa diferenciação, Thalita, é interessante, eu estava acompanhando hoje todo o trâmite que está havendo na Bolsa de Valores, e a moeda, R$1, que chegou a bater mais de 4,50 hoje de manhã, né, no fim da manhã, chegou a ser a segunda moeda mais desvalorizada do mundo. Então, quer dizer, existe todo um processo pelo coronavírus, né, que está refletindo nessas transações comerciais. É importante que a gente pense como é que é feito isso, né? Grande parte desses dólares que transitam pelo mundo são de empresas estadunidenses, são de grandes bancos que, quando tem um movimento muito oscilatório, acabam retornando à sua origem, né? Então, a gente vê que isso está acontecendo no mundo todo por conta do coronavírus. Mas o Brasil registrou aí foi a segunda moeda mais desvalorizada do mundo, só perdeu para a da Bolívia, que está com uma transição, está vivendo uma ditadura, né? Com a queda do
do Evo Morales. Então, o que a gente vê? Essa incerteza, na verdade, da política econômica, essas incertezas, essas declarações absurdas que o Bolsonaro está fazendo, essa defesa de um novo AI-5, de um fechamento de Congresso, isso causa instabilidade, né? E isso reflete diretamente nessa questão da cotação do dólar, que vai influenciar, que isso aí vai virar uma bola de neve, né, Thalita? Porque isso influencia diretamente depois no preço das mercadorias e isso vai refletir na insatisfação do consumidor final, que vai refletir na insatisfação do governo. Então a gente vê que na verdade, a condução de um governo e de uma política econômica errada, né? E daí a gente até falou aqui antes sobre isso, sobre como a política econômica de Paulo Guedes encontra esses entraves com as falas de Bolsonaro. Então, assim, é uma luta ali interna de Ministério da Economia e Presidência. Pois é, o que a gente vê muito, assim, isso desde a eleição, a gente sabia que o Bolsonaro é um ignorante em economia, confesso, né? Isso é ele mesmo que diz, e houve um acordo aí com o sistema financeiro de se colocar uma pessoa do sistema financeiro, que essa pessoa é o Paulo Guedes, para gerir a economia. Só que acontece o seguinte, essa política econômica neoliberal, isso vai gerar insatisfação nos eleitores. Isso é mais tempo, menos tempo, vai acontecer. A gente já vê que tem diversos setores aí que já estão insatisfeitos. Existe uma parte do empresariado mesmo que está vendo que essa política de favorecimento de privatização, de trazer coisas de fora, de vender as empresas brasileiras para a China, para os Estados Unidos, isso está causando uma insatisfação geral. E uma coisa não se sustenta. Existem umas conversas de bastidores, inclusive, que o Bolsonaro está pressionando muito o Paulo Guedes por resultados práticos na economia, e a gente sabe que não vai acontecer, né? A própria projeção do sistema financeiro em relação ao PIB já vem caindo, né? Ontem, dois bancos estadunidenses aí soltaram uma revisão para baixo do PIB brasileiro, e isso vai estourar muito no fim desse semestre, começo do outro, viu, Thalita? Sim. Em relação a esse relatório da Anistia Internacional e a fala de Michelle Bachelet, que é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, são duas entidades criticando, então, que foi o ano de 2019, principalmente ataques contra povos indígenas, contra meio ambiente, e num momento que Damares, ministra da Família, acaba de voltar da ONU, depois de apresentar um Brasil que é um Brasil paralelo de Bolsonaro ali, como se nenhum tipo de ataque contra direitos humanos estivesse em andamento aqui no Brasil. Essa política contrária aos direitos humanos, essa política predatória, devastatória, isso já ultrapassou fronteiras faz tempo, né, Thalita? Não adianta simplesmente o Damares chegar lá com um discurso pobre, um discurso raso, né, tentar defender esse governo que sabe que não vai conseguir. A Michelle Bachelet é uma chilena que sabe muito bem esse processo que estão tentando implantar no Brasil, né? O Chile foi o principal país que serviu de laboratório para o neoliberalismo, e a gente está vendo as consequências diretas hoje, né? E ela acompanha muito de perto, a Bachelet acompanha muito de perto o que está acontecendo no Brasil. Já existem várias denúncias, inclusive, em relação aos direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU aqui no Brasil, e o que ela fez, na verdade, foi expor algo que todo mundo já sabe, né? O mundo já sabe. A grande questão é como é que a gente vai lidar com isso, inclusive internamente, né? A cada dia crescem esses achaques, esse flerte com o golpe, com uma implantação de uma ditadura militar, e a gente fica meio atônito diante disso, né? Diante de tantas mentiras que são propagadas, inclusive pela Damares lá na ONU, para encobrir tudo isso, né? Plínio, como você viu a resposta das instituições e da própria oposição a essa notícia de ontem de Bolsonaro compartilhando com amigos esse vídeo conclamando, convocando para um ato que pede fechamento do Congresso? Eu vejo ainda de uma forma muito tímida, sabe, Thalita? A gente vê ainda que existe um certo apoio aí
de uma parte expressiva, principalmente grande mídia. Hoje os 3 grandes jornais fizeram editoriais contra isso, mas ainda não de uma forma contundente, principalmente a Globo, né? É importante a gente ressaltar que boa parte desses apoios que o Bolsonaro, dessas críticas que o Bolsonaro está recebendo, entendeu? Vem de pessoas que apoiaram um processo que levaram ele até lá, né? E a gente vê que existem ainda muitas pessoas, a gente acabou de soltar uma matéria, nós subimos lá fórum, da lista aí do grupo dos 200, que são os empresários que estão dispostos, inclusive, a financiar esses atos, pedindo fechamento do Congresso e do Supremo. Eu acredito que tem que haver, assim, primeiramente, tem que haver uma resposta mais convincente, tanto de políticos, de todas as esferas políticas, quanto do judiciário, que está sendo atacado e vão ser atacados, e uma resposta muito forte da sociedade. Eu acredito que cada vez mais a gente precisa se mobilizar e precisa barrar isso nas ruas. Dia 15 de março vai ter protesto a favor desse golpe. A gente precisa ir nas ruas dia 15 de março defender essa posição, porque isso é uma posição inconstitucional, além de tudo. É um crime que está havendo, né, Thalita? Sim. Plínio, muito obrigada pelos comentários. Um beijo para você e até a próxima. Beijo, obrigado, bom programa para vocês. Obrigada, valeu.